Olá a todos, sejam muito bem-vindos à segunda aula de OpenVSP. Essa aula está programada para ensinar vocês como é que é feita a modelagem de uma asa no OpenVSP. Aqui eu tenho um exemplo de asa, a qual eu extraí de um livro, e inseri alguns parâmetros a qual a gente vai estar trabalhando na área de trabalho do OpenVSP. Essa seção de asa contém a linha central até a fuselagem como interior da fuselagem. E após a fuselagem, a gente pode ver aqui que temos duas subseções. A primeira subseção se estende até o interior da fuselagem e contém um determinado enflechamento, e a segunda subseção contém outro enflechamento aplicado a 25% da corda. A gente também tem a distância da raiz até a região do kink, onde ocorre essa quebra de seção, e a outra distância que é a envergadura sobre 2, da raiz até a ponta da asa. A gente tem também a corda na raiz, a corda no kink e a corda na ponta. Além de estar modelando esses parâmetros no OpenVSP, a gente vai buscar também a criação das Design Variables. Com as Design Variables feitas, a gente consegue rapidamente modificar qualquer um desses parâmetros sem ter que adentrar nas configurações internas da asa. A gente abre simplesmente uma janela e modifica esse parâmetro desejado. Bom, por gentileza, mantenham essa imagem salva, pode ser no Python de vocês, ou até mesmo abrindo um link que eu vou estar colocando aqui embaixo. Assim vocês podem estar acompanhando o processo de desenvolvimento dessa asa. Para colocar uma asa no OpenVSP é bem simples. Você vem aqui na aba GeoBrowser e seleciona o seu componente de interesse. Nesse caso, a gente vai estar selecionando o parâmetro Wing. Clique em adicionar e um padrão de asa já vem fornecido pelo OpenVSP. Para modificar as propriedades dessa asa, você vem em Edit e seleciona Toggle Pick Mode. Com isso, você clica na qualquer superfície da asa e uma janela com as propriedades dessa asa será aberta. Outra forma e mais rápida de fazer isso é através do GeoBrowser. Você seleciona o seu componente de interesse e clica para abrir as propriedades desse componente. Como vocês podem ver, por padrão o OpenVSP fornece uma asa com apenas uma seção distinta. A gente tem o interesse de estar avaliando duas seções diferentes. A gente pode fazer isso de duas formas. A primeira forma que eu mais utilizo é a função split. Com a função split, você subdivide uma seção selecionada em duas subseções. Outra forma de estar fazendo isso é através do insert. Por exemplo, se eu selecionar a última seção, que é essa que está dentro da caixa verde, e clicar em insert, eu vou estar adicionando uma nova seção. E eu posso estar modificando e trabalhando nessas propriedades dessa seção. Mas vamos manter somente com a função split. Vou chegar nessa última seção e clicar em cut. Agora a gente volta ao estado original que estava antes e vamos trabalhar nas propriedades dessas duas seções. Primeiramente, eu vou estar buscando definir o YK dessa seção aqui. Para fazer isso, eu venho em Sect e seleciono o parâmetro Span. No parâmetro Span, a gente seleciona 0.5 metros, que é o que estava definido naquela imagem anteriormente, e vamos também definir as cordas na raiz e a corda no kink. Nesse caso, está definido como Root C e Tip C. Aqui eu vou modificar para 0.5 e aqui 0.4. Por padrão, o OpenVSP permite que você modifique somente três parâmetros da Section Planeform. Se você deseja modificar a razão de aspecto, ou a área, ou o tape ratio, ou a corda média dessa seção, você pode estar clicando nessas opções. Mas lembre-se, o OpenVSP só permite que você modifique três parâmetros de uma determinada seção. Nesse caso, a gente vai manter na envergadura da seção, a corda na raiz e a corda na ponta. Agora, para modificar as propriedades da segunda seção, eu clico aqui nessa setinha para o lado e no Span eu vou estar configurando para 0.5 metros. Por que 0.5 metros? Se a envergadura total é de 2 metros, a minha envergadura é 1 metro e subtraindo
da distância YK, eu tenho que o comprimento total dessa seção é de 0,5 metros. Aqui eu vou estar configurando também a corda na raiz e a corda na ponta. E agora a gente vai modificar o enfaixamento de cada seção. Por padrão, o UPVSP ele vem com um enfaixamento de 30 graus localizado em relação ao bordo de ataque da asa. A gente vai modificar esse segundo parâmetro para 0,25. Com isso, nosso enfaixamento estará a respeito a 25% da corda. E aqui eu vou aplicar o enfaixamento de 5 graus. A mesma coisa eu vou fazer para a segunda seção. Eu vou colocar em 25% da corda. E o enfaixamento dessa vez será de 8 graus. Outras propriedades também podem estar sendo trabalhadas. Uma delas é o twist da seção e o diedro da seção. O twist da seção ele também necessita a definição da posição relativa ao qual ela está sendo feita essa deflexão e também o ponto de referência que a gente está utilizando para fazer essa deflexão. Para vocês entenderem melhor o que significa esse ponto de referência, vamos manter a posição absoluta e modificar o twist dessa primeira seção para 89 graus. Como vocês podem ver, a raiz da seção central, a raiz da corda central, ele continua em 0 graus. Entretanto, se você olhar a corda que subdivide a primeira seção com a segunda seção, está defletida em 89 graus. Se a gente fazer a mesma coisa para a terceira seção e modificar o twist que afeta a corda na ponta, a gente vai ter também um perfil modificado a 89 graus. Se a gente modificar o ponto de referência para relativo, a gente irá ver que a corda localizada na ponta estará no sentido inverso. Por quê? A localização relativa do twist dessa seção está sendo aplicada em relação à corda da seção anterior, que é essa daqui. Então, se essa daqui estava, por exemplo, 90 graus, e aplicarmos 90 graus na seção da ponta, aqui vai estar uma deflexão de 180 graus em relação a um ponto absoluto, que é as coordenadas do nosso sistema de referência. No nosso caso, eu vou estar voltando para 0 graus em cada seção. E para o diedro, também se aplica a mesma coisa. Se a gente modificar o diedro da seção 1 para 90 graus, a seção 2, como está em posição relativa à posição absoluta, ele se mantém em 0 graus. Se a gente modificar por relativo, a seção 2 ele terá também a deflexão de 90 graus em relação à posição absoluta, porém a seção 2 ele terá o diedro de 0 graus relativo à seção 1. Mas em relação à posição absoluta, ele também tem a deflexão de 90 graus. Ok, com isso, a gente tem definido todos os parâmetros do nosso projeto. Outras propriedades que são interessantes você estar sabendo é essa opção Rotate Airfoil to Match the Hydro. Por exemplo, se eu aplicar na seção 1 um diedro de 90 graus, como vocês podem ver, o perfil que é localizado na raiz e na seção do kink, ele também se mantém na horizontal. Se a nossa intenção, por exemplo, é fazer uma empenagem vertical, nesse caso, ou seja, uma empenagem do tipo T, a gente gostaria de estar rotacionando o perfil da raiz e do kink para que ele acompanhe o sentido do escoamento.
Então, nesse caso, quando eu tenho uma empenagem vertical e aplicarei o diedo para fazer essa rotação, eu selecionarei essa opção Rotate Foil to Match the Header. Outra forma de a gente estar fazendo essa rotação e criar uma empenagem vertical, por exemplo, é indo no X-Form e, como vocês podem ver, temos os eixos X, Y e o Z. A gente pode rotacionar nossa asa em 90 graus em torno do eixo X. Fazendo isso, a gente tem uma empenagem vertical. Atenção! Como vocês podem ver, isso aqui aparenta ser somente uma empenagem vertical. Porém, isso aqui é os dois lados da asa que se sobrepõem formando uma única unidade de peça. Para evitar futuros problemas numéricos, seria ideal você desselecionar a simetria no plano XZ. Com isso, a gente terá somente uma unidade de asa, uma única semi-envergadura apresentada aqui na nossa área de trabalho. Selecionando essa opção de simetria e voltando à posição original, a gente só vê somente a meia envergadura da asa. Outras propriedades que se encontram aqui na opção X-Form é a localização em X, Y, Z da nossa geometria, a rotação em torno dos eixos X, Y, Z, e aqui temos as nossas questões de simetria. A gente pode aplicar simetria em torno do plano XY, YZ, YZ, XZ, enfim, uma série de opções. Como a gente está definindo uma asa, eu gostaria de ter um plano de simetria em torno do plano XZ. Além disso, você pode estar fazendo esse deslocamento da superfície em relação a algum objeto. Por exemplo, se você tem uma fuselagem aqui definida, você pode posicionar a asa sobre a fuselagem em relação a essa fuselagem. Por padrão, como eu só tenho somente asa aqui na área de trabalho, a única opção que eu tenho é a asa e a posição global, que seria a mesma coisa. Como a gente vai ver mais para frente, a gente vai estar definindo a fuselagem e colocaremos a asa atachada nessa fuselagem. E essa posição, aqui descrita por essas propriedades, serão definidas em relação à fuselagem. Outras propriedades importantes que a gente encontra na aba Plane é a incidência e a localização relativa à corda dessa incidência. Por padrão, o OpenVSP fornece que a nossa incidência está definida a 25% da corda média. Aqui vou aplicar, por exemplo, 5 graus e toda a superfície será aplicada uma incidência de 5 graus. Outro parâmetro que a gente gostaria de estar avaliando é a qualidade da ponta da nossa asa. Por padrão, a nossa ponta de asa vem achatada. A gente pode mudar, por exemplo, para o formato arredondado ao selecionar o Tip Caps Type e selecionar, por exemplo, Round. Com isso, a nossa ponta de asa terá um perfil mais arredondado. E a gente pode estar modificando as propriedades dessa ponta de asa através desses parâmetros aqui. Por exemplo, o comprimento em relação à envergadura dessa ponta de asa e o offset dela também, que pode estar sendo trabalhado. Como a gente tem uma asa que tem um plano de simetria em relação aos eixos X e Z, eu gostaria, por exemplo, de definir na raiz o parâmetro nono. Com isso, eu não vou ter nenhuma malha definida nesse plano de simetria, que seria equivalente à forma que os outros perfis são expostos aqui. Retornando àquela imagem que eu apresentei no começo, eu defini que a corda na raiz é de 0,5 metros, a corda no kink é de 0,4 metros, a corda na ponta é de 0,3 metros e os fechamentos são de 5 e 8 graus para cada seção. Agora a gente vai estar fazendo a criação das Design Variables, utilizando todos esses parâmetros utilizados nesse projeto. Para fazer a criação de Design Variables é bem simples. Eu venho aqui em Model e seleciono Design Variables.
Com isso, abrirá uma nova janela. A primeira design variable que você está inserindo no nosso problema é a envergadura da seção 1. Como vocês podem ver, a envergadura da seção 1 é definida em stacked e nesse parâmetro span. Eu clico aqui no parâmetro span e uma nova janela descrevendo todas as propriedades dessa seção é aberta. Eu vou traduzir essas informações direto para a aba Design Variables. Eu vou selecionar o container, que é a nossa asa. O grupo será o xsec1, que se refere a esse grupo aberto aqui na janela. E o parâmetro é o span. Com isso, agora eu tenho uma design variable criada para a envergadura da seção 1. Se eu quiser modificar essa envergadura para 1 metro, ele está imediatamente modificada na nossa área de trabalho. A gente vai retornar para 0,5 metros e vamos inserir agora os demais componentes. Para a envergadura total, eu vou clicar em Projected Span, que se refere à envergadura total projetada no horizonte. Mantenho o container Ring Geometry e seleciono o grupo Ring Geometry. O nome do nosso parâmetro é Total Projected Span. E agora a gente vai estar selecionando a corda na raiz, que é da seção Root C. Vamos ver, Root Chord. Adiciono esse parâmetro. A corda no kink. E a mesma coisa eu faço para a seção 2, no tip chord, que se refere à corda da ponta da asa. Também faço a mesma aplicação no xsec1 para adicionar o enflechamento de cada seção. Com isso, rapidamente a gente definiu nossas variáveis de design necessárias para o nosso projeto. Quando você cria suas variáveis de design, elas não são salvas em conjunto com o modelo que você está desenvolvendo. Quando você define suas variáveis de design, você precisa salvar elas em um arquivo separado. Feito isso, você clicará em Save e selecionar o nome do seu arquivo. Nesse caso, já tem um arquivo criado e com isso está tudo pronto. Quando você carregar seu arquivo da sua aeronave, você deve carregar paralelamente as Design Variables. Quando você abre o arquivo da sua aeronave, você vem aqui em Load e seleciona o seu arquivo das suas variáveis. Para fazer a modificação do perfil, a gente vem na propriedade da asa e seleciona a seção Airfoil. Dentro da seção Airfoil, a gente pode escolher o tipo de perfil que é utilizado em cada corda dessas seções. Como a gente tem duas subseções, teremos então 3 perfis distintos aplicados em cada extremidade de cada seção. Na posição 0, a gente está se referindo a esse perfil na raiz. No Airfoil 1, a gente está utilizando o Airfoil do kink. E no Airfoil 2, é o Airfoil da ponta. Para modificar as propriedades desse Airfoil, a gente vem em Choose Type e seleciona, por exemplo, um Airfoil proveniente do arquivo .dat, que é o EF-File. Com isso, a gente clica em Read File e seleciona o arquivo referente ao nosso perfil .dat. Outra coisa interessante que a gente pode fazer é inserir uma propriedade de textura na nossa asa. Para fazer isso, a gente vem em Geometry, seleciona a posição Gen e escolhemos o nosso material de interesse. Esse material de interesse
não interfere nas propriedades de densidade e mecânicas da nossa asa. Ele é apenas uma textura que é aplicada no nosso projeto. Selecionado a opção Glass Dark, a gente pode simplesmente alterar da forma de representação por malha para a forma de textura. Se a gente clicar, manter a asa selecionada e clicar em textura, a gente consegue fazer essa modificação imediata na nossa área de trabalho. Além disso, a gente pode estar fazendo a modificação das propriedades de massa da nossa asa. Por padrão, a asa ele vem com uma densidade de 1 unidade de peso por unidade de medida ao cubo. Essas unidades de medida não são definidas pelo OpenVSP. Por quê? Se você está trabalhando com dimensões de cada seção em metros e graus, que você sabe que isso aqui é metros e graus, na verdade o sweep ele sempre vai ser em graus, mas as propriedades de medida eles independem da unidade de medida, a gente vai estar definindo as propriedades de densidade de unidade de peso relativa à nossa unidade de medida utilizada para a envergadura e a definição das outras seções. Então, nesse caso, eu posso estar definindo a unidade para uma asa sólida de, por exemplo, 1800 kg por metro cúbico, que as medidas que estou aplicando aqui são em metros, e eu quero que a unidade de peso seja em quilogramas. Ou eu posso estar aplicando, por exemplo, uma propriedade de asa em forma de casca fina. Se a nossa asa sólida tem a propriedade de 1800 kg por metro cúbico e a gente quer modificar essa propriedade para uma asa feita em casca fina com milímetro de espessura, a gente vem simplesmente em Thin Shell e pegamos essa propriedade de 1800, Ctrl C, aplicamos aqui em Ctrl V e multiplicamos por 0,001 milímetro. Com isso, a gente tem a densidade de material por unidade de área, que é de 1,8 kg por metro quadrado. E aqui a gente define como 0, e com isso a gente tem a nossa asa modelada através de uma casca fina. E com isso a gente encerra a nossa segunda aula do OpenVSP. A gente tem definido a nossa asa, que estará sendo posteriormente utilizada no nosso trabalho de desenvolvimento da fuselagem da nossa aeronave.